Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Boa tarde, galera! Estamos começando mais um programa Farol. Você que está assistindo a gente aí nesse sábado, estamos ao vivo e você pode perguntar à vontade. Daqui a pouco eu vou estar aqui, ó, respondendo as perguntas de vocês. Podem perguntar à vontade, tirar dúvidas, converse com o nosso convidado, converse com a gente aqui. E eu já vou começar falando do dia D. Gente, o dia D foi uma bênção, Deus ali esteve presente. A gente fica feliz assim com a presença de Deus, a gente fica feliz que Deus tem usado de misericórdia com as nossas vidas, tem nos abençoado, tem derramado do seu Espírito. E é isso que eu desejo para todos vocês que estejam assistindo, que vocês sejam cheios do Espírito, cheios do fogo do Senhor, que só assim que a gente pode levar a palavra de Deus para essas pessoas. E esse é o propósito do Movimento Juventudes. E falar em propósito, hoje a gente vai falar de propósito. A gente está com o convidado aí, daqui a pouco vocês vão falar com ele, vai falar com vocês. E não se esqueça, gente, chame o pessoal, chame a galera, bota no Face aí, compartilha alguma foto do Farol, do Movimento Juventudes. Você que não conhece o Movimento Juventudes, é um movimento aqui em Feira, de várias igrejas que estão unidas aí com essa missão, né, de levar a palavra de Deus por essa cidade, de fazer mesmo um reboliço, de sacudir essa cidade, abalar, como foi o nosso congresso, que é o Farol Jump, o nosso acampamento, né? O tema Abaladores do Mundo, e a gente está aqui para isso. Então, galera, daqui a pouco a gente volta com o Pastor Jó e você vai ter muitas novidades aí também para a gente falar. Você vai receber uma palavra massa aí de Deus. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta. Here we go. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. É isso aí, galera, estamos de volta com o programa Farol. E você que chegou agora, hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Nós temos um convidado muito especial, que é o Pastor Jó. Se apresente aí, pastor, pra galera. Boa tarde, galera. É um prazer estar aqui fazendo parte do programa Farol, né? Que é um programa que tem incentivado muita juventude cristã, como outros também. E nós estamos aqui para dar uma parcela, né, da nossa participação nessa tarde. Com certeza. Eu estava falando com o pastor Jó pelo telefone, eu não sabia quem era. Isso acontece direto aqui comigo. Eu já falei, você que assiste sabe. Eu fico feliz quando eu falo pelo telefone, eu falo com a pessoa e eu penso que eu não conheço. Quando eu chego aqui, eu conheço de muito tempo, já vivi junto numa igreja com o pastor Jó, já tive comunhão em outra igreja, na Batista Missionária, foi bênção ali. E eu falei assim, pastor, tá com uma voz assim, muito jovem, eu acho que é da minha idade e tal. E como é isso, pastor? Como é que é administrar assim, ser pastor tão jovem? Na realidade, nós desde da infância nascemos no Evangelho, então logo cedo a gente já tem essa experiência, né, de ter buscado ao Senhor, de ter tido experiência com Deus, né, e assim, graças a Deus também na caminhada de perceber o propósito que Deus tinha para as nossas vidas, logo bem cedo. E você já foi direto ao ponto, que é o que a gente vai falar hoje, galera. É sobre propósito, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? O que é que você tem colocado? Participe, eu vou estar respondendo daqui a pouco eu estou respondendo as perguntas de vocês. Mande dúvida, mande abraço, mande seu nome para a gente falar aqui. Chame a galera para assistir. A gente hoje no sábado está ao vivo, quem está assistindo agora no sábado à tarde. A gente está ao vivo e
E aí, pastor João, como é isso? Você chegou assim, você pastor, minha caminhada, tudo indica que você pastor. Foi assim ou você teve um chamado? Como foi essa história aí? Quando nós falamos de propósito, é algo interessante, né? Acho que no sentido geral, adolescente, adultos, porém, desde novo, já é o momento de a gente decidir, escolher um caminho que a gente quer seguir. E logo cedo, eu sempre tive aquele desejo de estar buscando a Deus. Independente da minha família ter me colocado, né, na experiência religiosa cristã, eu desde novo já vinha buscando ao Senhor. E hoje é muito comum a gente observar que as pessoas elas têm chegado na igreja, passado um tempo, mas ela não tem tido mudança, não tem feito nada, algo que marque na sua história. Então, o que é que a gente pode imaginar? As pessoas chegam na igreja, continuam crescendo, mas elas não têm o propósito, elas não sabem o que é que elas querem da vida. Para que nasceram? Com que propósito nasceram? E aqui a galera, isso aí isso aí é uma coisa que bate sempre assim no nosso caminho dos jovens, né? Os jovens que perguntam aqui, a galera que a gente convive, justamente isso. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí vem a questão de vestibular, vem a questão de trabalho, aí vem a questão de vida cristã. Será que eu separo isso? Como é que fica, né? Então, essa aí é uma questão justamente da gente jovem. E para a gente resolver, a gente precisa resolver isso. Como é que a gente faz? Como é que a galera vai fazer? Eu costumo falar para adolescentes e jovens, e sempre que eu falo para eles, eu faço a seguinte observação. Se nós não sabemos o que queremos, não podemos chegar em algum lugar. E a primeira coisa que a gente tem que saber na vida é aonde a gente quer chegar. E a segunda coisa, depois de nós sabermos aonde nós queremos chegar, é a gente saber que tipo de condução nós iremos usar para chegar naquele propósito, né? Então o que é que acontece? Eu me inspiro muito naquela palavra de Deus a Abraão, né? Que Deus chega e chama Abraão na idade já de 90 anos, já idoso, e fala que tem um propósito. O propósito de Abraão andar na presença dele. E ele vai tirar Abraão daquele lugar onde ele está e vai colocar ele em uma terra onde ele jamais imagina. E aí o que é que acontece? Abraão, naquele momento, tem aquela experiência com o Senhor. E quando Deus tem a experiência com Abraão, Abraão começa a ter um rumo. Abraão começa a andar em uma direção que foi proposta por Deus para a vida dele. Então, Abraão começa naquele momento ter ali seu filho Isaac, onde ninguém imaginava que poderia nascer uma criança, já que existia um casal já velho. Então ali começa a nascer e começa a ser construído o propósito de Deus na vida de Abraão, né? De ser tu uma bênção. E será assim pai de muitas nações, né? Inúmeras como a areia do mar. E então nós hoje temos experimentado, né, na vida cristã, como pessoa, essa questão. E eu me espelho muito nesse momento da vida de Abraão. Quando eu cheguei até a igreja, eu era filho de pastor, né, nasci no lar evangélico. Aí já vem toda aquela carga, né? Então eu Aquela fazia pressão. tudo muito bem. Tudo muito bem, porque eu nasci naquele ambiente, então fazia tudo muito bem. Porém, quando eu estava no meu íntimo, no meu só, né, eu percebia que eu não tinha um propósito na minha vida. Eu tinha a imagem de um adolescente chegando à juventude, que era filho do pastor. Esse era o título que eu recebia. É o filho do pastor. Esse título aí é conhecido, né? Então o que é que acontece? E geralmente é assim. O filho do pastor ou é coisa ruim, ou o filho do pastor é que vai trabalhar na igreja. Exatamente. O filho do pastor parece que não tem opção, né? Não tem opção. Então eu construí minha imagem até a adolescência assim, dentro disso, fazendo aquelas coisas que estavam ali já proposta do que é a vida religiosa e cristã. Mas houve um momento na minha vida que é como se fosse um choque, né? E naquele choque eu falei assim, quem sou eu? Quem sou eu?
né? Eu sou reconhecido como filho do pastor e tal, esse adolescente, mas eu, para mim mesmo, quem eu sou? Então, uma das coisas predominantes para a gente entender o propósito é a gente saber quem nós somos, né? Adquirimos uma identidade cristã. É como Isaías chegou o momento da vida dele e falou assim, puxa, quem eu sou? E aí chega o momento que Deus tem a experiência com ele e ele fala assim, agora eu entendo que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E vou perecendo. Isaías, ele foi sincero e a sinceridade move o coração de Deus. Você se quebrantar, se jogar na presença de Deus. E tem uma outra experiência que encaixa muito com isso que eu estou falando, daquele cego. Um chamava aquele cego de mendigo, o outro chamava de cego. Mas no momento que aquele cego tem uma experiência com Deus, aí ele fala, alguém diz assim, não é o cego, não é o mendigo? Até então, antes dele ter a experiência com o Senhor. Mas no momento que ele tem a experiência, aí outros passam e dizem, olha só, peraí, está parecendo aquele que estava aí, o cego que vivia mendigando. Mas aquele homem agora, ele tem uma identidade, ele sabe quem ele é. E ele fala, sou eu. Né? É outra coisa. Ele sabe o que ele é, ele sabe para que ele nasceu agora. E naquele mesmo momento, aquele homem que não tinha voz, que não tinha identidade, que estava à margem da sociedade, cada um dava um nome diferente para ele, porque ele não tinha identidade. É um homem agora que possui identidade, sabe quem ele é e sabe o que ele quer. E naquele mesmo momento, aquele homem começa a discutir com religiosos e fariseus a respeito da pessoa de Cristo, com autoridade, porque ele sabe quem ele é. E muito mais, quando você sabe quem você é, você sabe do seu propósito, aí você pode. Aí você pode. E aquele homem agora podia discutir, podia falar a respeito de Jesus com intrepidez, com ousadia. Então, ou seja, aquele homem agora estava resolvido, ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua fé em Cristo, ele sabia onde ele queria chegar. Muitas vezes o jovem pensa que saber quem você é, você saber o número da sua identidade. Brincadeira. Mas muitas vezes o jovem pensa que saber quem ele é porque eu sou assim, eu sou uma pessoa então complicada, eu sou uma pessoa divertida, aí fica dizendo aquelas 1000 qualidades, aqueles 1000 defeitos, e acha que aquilo é quem ele é, que é aquilo que ele vai fazer realmente. Mas o que define mesmo quem a gente é o que a gente faz, as atitudes que a gente toma, né? O caminho que a gente vai trilhar. É mais ou menos por aí, né? Na realidade, assim, essa identidade aí que você fala, quando eu sou empresário e às vezes eu chego no ambiente de trabalho e faço uma seleção. E aí eu pego um jovem, até um adolescente, né, chegando na juventude e falo assim, me defina aí, né, quem é você, sua característica. Não, eu sou uma pessoa, né, que bastante entusiasmado, né, com vontade de mostrar o meu trabalho, sou otimista, né, sou um trabalhador. E aí às vezes eu fico observando, mas não tem essa coisa concreta, né? No dia a dia, quando a gente começa a dar oportunidade para trabalhar, você vê que aquilo é a fala de todo mundo, é a fala igual. E quando eu falo assim, que as pessoas que têm propósito, elas se diferenciam da multidão. Por quê? A multidão fala a mesma coisa, fala do mesmo jeito, tem às vezes talvez até os mesmos ideais, é o ideal do grupo inteiro, mas a pessoa que tem propósito, ela começa a ser diferente. Ela começa a se mostrar diferente no mundo. Normalmente a gente poderia dizer são as pessoas que elas estão em busca do sucesso. São as pessoas que, em outras palavras, se tornam escravas dos seus dons. Né? Então, ou seja, ela descobre para que ela nasceu, para que ela está na Terra e agora ela se torna um escravo daquilo, que é a missão dela enquanto homem e mulher aqui na Terra. Eu tenho até uma experiência assim interessante que um dia eu vi um comentário, alguém falando assim, não sei se todos ainda podem lembrar, mas do jogador de basquete Michael Jordan, né? Com certeza. O cara das cestas. Quando eu era pequeno, eu era fãzaça dele. Eu tinha uma vontade de fazer basquete, mas não tive muita oportunidade. A altura, dizem que eu tenho uma altura. Tem. Mas ele era muito bom. E aí o que é que acontece? Perguntam a ele o seguinte: rapaz, eu sou seu fã, né? Eu vi a pessoa conversando um dia e eu prestei bem atenção. Aí ele falou para essa outra pessoa: eu também gosto muito de ouvir o seu programa. Era um pastor que tem um programa na televisão lá nos Estados Unidos. Ele falou: também gosto de ouvir seu programa. Só que ele falou: Jordan, tudo bem,
Mas o que eu quero nesse dia, já que eu tive a oportunidade de conhecer você, meu ídolo, é que você me diga o segredo do seu sucesso, né? E aí ele falou assim, mas fica difícil explicar isso. E ele falou, rapaz, na realidade minha vida com relação a isso que eu sei fazer e fazer muito bem, o basquete, começou da seguinte forma. Um dia eu estava com vontade de entrar no time de basquete da escola e aí fui fazer o teste. Quando eu fui fazer o teste, o treinador falou assim, ó, para que você não serve para isso. Aí ele, puxa... Acho que muita gente já ouviu isso e desistiu, né? Ficou triste, desanimado, mas ele falou assim, não vou desistir. Aí que ele começou a fazer? Ele disse que depois que saiu daquele teste, chegou em casa e falou assim, ó, vou todos os dias treinar. E aí ele chegou, pegou a chave de uma quadra de esporte, do ginásio de esporte que tinha perto da casa dele. E o que é que acontece? O único horário que ele tinha para fazer isso era de madrugada. Então todos os dias ele saía de casa sozinho, pegava a bola de basquete, botava debaixo do braço e ia para o ginásio. E ficava sozinho, arremessando, correndo, jogando a bola na cesta. E chegou um momento que ele já fazia isso tantas vezes que ele começou a fechar o olho e jogar bola. Começou a fechar o olho e jogar bola, fechar o olho e jogar bola. Pronto. E aí começou ali aquele hábito incessantemente. Um certo dia, passou aquele período que ele fez o teste, depois de algum tempo ele voltou novamente. E aí o treinador falou, você aqui de novo, rapaz. Eu falei pra você pra desistir disso. Saia. E aí o que é que acontece? Aí Michael Jordan falou assim, não, me dê mais uma chance. Tudo bem. Ó, vai ter um jogo hoje, você vai ficar no banco. Mas vai ser o reserva do reserva. E ele sentou no banco, ficou ali assistindo o jogo. Aí o que é que acontece? Primeiro, teve uma contusão, um jogador. Depois o reserva entrou em quadra, teve uma contusão. Aí o técnico olhou pra cara dele e falou, vixe, só tem você. Rapaz, você vai. Agora você presta atenção no que eu lhe falar, viu? E entrou ele pra jogar. E aí jogando, o time tava perdendo, começou a jogar. A primeira bola que veio na mão dele, ele olhou pro treinador, o treinador falou, não jogue. Ele fechou o olho, na hora que o treinador falou, fechou o olho e arremessou a bola. Cesta de 3, de olho fechado. Né? Então naquele momento ele dizia que é como se o treinador fosse a voz do inimigo, né? E a outra fosse a voz de Deus, dizendo que era para ele arriscar, porque ele estava preparado para aquilo. Né? E ele falou que depois daquele dia foi o herói do jogo, o treinador começou a dar oportunidade a ele, e aquilo que já em segredo ele já fazia e ninguém sabia, só se tornou notório. E cada vez mais ele, em outras palavras, ele disse, cada vez mais eu me tornei escravo desse dom meu. Né? Então eu me tornei um escravo e aí comecei a jogar basquete desse jeito aí. Né? Então hoje tudo que eu tenho é por causa, né, do basquete, primeiro Deus, mas o dom, o talento que Deus assim me deu de jogar. Então tudo que eu tenho, todas as condições que foi proporcionada para mim, todo o reconhecimento no mundo. Então o que é que acontece? Quando a gente se acredita, sabe qual é o nosso propósito, nós tornamos escravos do nosso dom. Né? E a gente focamos naquilo. É como eu falei sobre o cego agora ele sabia o que ele queria, ele já estava discutindo com os doutores, os mestres da lei a respeito, ou seja, ele agora tinha poder de realizar aquilo. E aí o que é que acontece? E a terceira coisa, a ousadia do cego foi tão grande, primeiro ele sabia quem ele era, depois ele podia, e terceiro, ele já estava pedindo ao próprio Jesus que se revelasse a ele. Ele fala para Jesus, e tu, quem és tu? E aí Jesus falou, sou eu, este mesmo que tu vês aqui, o próprio Deus. Então o que é que acontece? É uma das coisas que eu poderia dizer assim, para quem está sem se localizar sobre esse assunto que a gente está discutindo. Primeiro a gente tem que buscar profundamente, né? Saber o que a gente quer, profundamente buscar uma identidade em Cristo capaz de nos situar, nos dar um rumo para a vida, porque aí a gente vai poder realizar muitas coisas que às vezes a gente vê outras pessoas que se tornam pessoas referências, pessoas diferentes no meio da multidão, porque elas sabem o que ela quer, então ela pode, né? E terceiro,
eu peço, né? Quando eu sei quem eu sou, eu posso e eu peço. Eu posso pedir a Deus, né? Para que Ele possa realizar um milagre, eu posso pedir a Deus para agir, porque assim, eu estou na minha missão, eu estou sabendo o que eu quero. E é interessante que quando a gente sabe o que quer, Deus acaba também estando ao nosso lado, fortalecendo a nossa vivência, a nossa missão. E aí a gente nos tornamos mais fortes para realizar nosso propósito. Entendo. E o pessoal aqui já está participando, ó, tem uma irmã aqui, conheço até, ó, falando aqui, amado, para um jovem cristão, não seria plausível a opção de fazer uma campanha de oração para decidir sua vida profissional e amorosa? Calma aí que você vai responder essa. Rebeca Teófilo, um abração aí para você, Rebeca. Deus abençoe. Tem outra pessoa que falou assim, oi, ligadinha na TV Monte Sião. Faltou um nome, né, para mandar um abraço. Um abraço, meu irmão. Também mande seu nome para mandar um abraço para você. E outra pergunta aqui, ó, o pastor, que é uma pessoa que está com dúvida na questão de relacionamento também. Que ele disse que deu um tempo no relacionamento, e aí ele está na dúvida, o que é que eu faço? Então as pessoas estão muito ligadas com propósito nessa questão. Eu estou com um problema na minha vida, o que é que eu faço? Então isso é propósito, e você pode responder essas perguntas aqui, pastor, pode ajudar o pessoal quanto a essas questões. É interessante que você fez a observação, né? É como se esse propósito é uma necessidade, né? Então assim, poxa, eu quero saber o meu propósito da minha vida amorosa, né? Eu quero saber o meu propósito da minha vida profissional, né? Então assim, eu hoje sou um jovem, sou formado em teologia, filosofia, né? Sou técnico em calçados, tenho várias formações e quase todos nós, quando chegamos no momento da vida, e como eu falei na estante, sentimos falta, né, de verdade, de saber o que vamos fazer daqui para frente, né? E essa observação que eu estou falando de Abraão, falei de Isaías, falei do cego, né? Tem Jeremias que é interessante, né, para a gente fazer essa observação, porque Jeremias chega um momento e fala assim, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou realizar alguma coisa na minha vida? E aí Deus fala para Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi com um propósito, de arrancar, destruir e de plantar, de construir e plantar, de restaurar e edificar. Então o que é que acontece? Eu acho que nós estamos hoje em uma condução onde nós queremos dizer o que deve acontecer com a nossa vida. Nós estamos sempre vivendo uma dimensão hoje de vida que nós começamos a construir a nossa vida. E nessa construção, às vezes nós se frustramos, nós se decepcionamos. E o que eu estou querendo falar nessa tarde, sobre a experiência que Abraão tem, é que nós só vamos ter, de fato, uma convicção de quem nós somos, para onde nós iremos, quando nós tivermos uma experiência absolutamente pessoal com o Senhor Jesus. É isso hoje que está faltando. A gente está buscando muito, de forma periférica, descobrir o que é importante para as nossas vidas, o que deve acontecer com as nossas vidas. E nós temos perdido o foco. E qual o foco? O foco é buscar em Deus. Mas não é buscar em Deus e chegar e ter um momento de oração e de leitura. É uma busca profunda. Exatamente. Entendeu? E essa busca profunda só com oração, né? Só com contato com Deus, com relacionamento, com comunhão com Deus. Isso que você falou é notório não só na vida individual assim de cada pessoa, mas na vida, vamos dizer, coletiva da igreja, né? Que a igreja tem vivido esse momento assim de o que é que nossa igreja vai fazer agora? Vamos buscar para a gente obter um crescimento da igreja. Então não se tem um propósito, não se busca o propósito de Deus, né? Não se busca realmente o que é que Deus quer. Como você falou aqui, as pessoas elas estão preocupadas em saber o que vai ser da vida delas. Mas isso é diferente de você buscar buscar o propósito em Deus, é diferente disso, né? E o interessante é que quando Deus chama Abraão, ele fala, Abraão, anda na minha presença, né?
e ser perfeito, e tu serás uma bênção. Então, quando Deus fala a Abraão, anda na minha presença, a palavra andar ali no hebraico original, quando a gente observa andar, significa passeia, né? Significa de uma intimidade mais profunda. Passeio, né? Quem é que passeia junto? Namorado, né? O namorado e a namorada. Então, ou seja, o passeio é uma relação de intimidade profunda. Então, Deus chama Abraão para ter uma relação de intimidade profunda com ele, e assim ele fará de Abraão uma bênção e fará que a descendência dele seja incontável. Então, o que é que acontece? Nós observamos que o pessoal hoje quer, a multidão, a massa, quer um movimento, quer um momento na vida, né? De repente quer buscar em um momento de retiro, uma experiência profunda com Deus. Só que essa relação de conhecer o propósito significa uma comunhão genuinamente íntima e profunda. Passear. O que é uma relação que Abraão está sendo convidado a ter com Deus? É uma relação de intimidade onde acontece uma coisa belíssima, ou seja, um envolvimento profundo, onde um se abre para o outro, onde um diz o que quer, onde um fala do seu anseio para com o outro. Ou seja, Abraão e Deus troca informações, Abraão e Deus troca desejos, sonhos. Então se constrói ali o quê? Um propósito bem definido. Onde Abraão fala assim, para onde eu irei? E aí Deus fala assim, tu irás para uma terra, né? E essa terra mana leite e mel. Abraão não sabia o que é que tinha nessa terra. Abraão não sabia de fato o que ele ia ter no meio do caminho até chegar a essa terra. Mas Abraão sabia que ele estava vivendo no propósito de Deus, que ele estava caminhando no propósito de Deus. E era importante para ele não saber o resultado daquilo, mas ele tinha convicção que o que estava sendo preparado para ele era o que Deus construiu. Então você nunca vai saber do seu propósito se você não ter essa relação de andar e de caminhar. É uma coisa, é um processo natural que você vai ter quando você estiver caminhando com Deus, Deus vai te direcionar para o propósito. É uma coisa interessante que eu achei que você falou, é justamente Abraão ter perguntado assim, da forma que você interpretou, para onde eu irei? Abraão não falou assim, Deus, olha, eu quero fazer isso, Senhor, o que é que o Senhor acha? Entendeu? Então, Deus, ele quer muitas vezes, quer dizer, ele quer sempre que a gente pergunte qual é a vontade dele. Qual é a tua vontade? O que é que tu queres? Entendeu? O que é que tu queres? Abraão perguntou isso. A partir daí que ele começou o propósito, né? E tem gente aqui que mandou uma mensagem de participação. Aí o Lucas Silva, se eu não me engano, pastor Lucas Silva, né? Falou, estou ligado na TV Montição. Um abraço aí, Lucas Silva. E o pastor Val falou, linda essa mensagem de otimismo, pastor. Deus o abençoe e a juventude. Então, pessoal participando, você pode mandar mensagem, galera, embaixo do vídeo aí. Mande sua mensagem, pergunte ao pastor Jó, que ele vai responder aqui, não é, pastor? Com certeza. Na medida do possível. E a gente está lendo aqui e chame a galera para assistir a gente, para participar também. E quanto a isso, pastor, que eu acabei de falar, essa questão de as pessoas quererem fazer, perguntar a Deus o que elas querem, né? Comunicar. Ó Deus, eu vou fazer isso, viu? Então, o Senhor abençoa, se o Senhor não abençoar, eu não faço. Mas existe uma diferença nisso para o propósito? Na realidade, assim, hoje eu digo às vezes que a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente se engana, né? A gente vive se enganando, né? Existe uma construção de Deus nas coisas, existe uma coisa que não é segundo a vontade de Deus, é segundo a nossa vontade. E a gente tem que ter cuidado porque de repente a gente está construindo uma vida segundo a nossa vontade, né? Porque segundo a vontade de Deus é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E muitas das vezes esse propósito ele não tem, né, semelhança nenhuma com os nossos desejos, ele não tem semelhança nenhuma com os desejos que a nossa carne idealiza para a gente. E por isso que há esse conflito muito grande, onde poucas pessoas hoje se dedicam inteiramente para buscar o propósito de Deus, né? Aí você falou
Aí, e eu tenho uma outra experiência, eu gosto muito dessa palavra propósito, isso permeia, né, minha vida como no todo. E eu lembro muito, você falou de Jó, né? Eu lembro muito da história de Jó. Há duas faces da história de Jó. Primeiro, a primeira face é a construção do que Jó tinha. E aí, no início da história de Jó, fala assim, e Jó tinha isso. E depois, no final de toda a história, no capítulo 42, fala assim, e Deus deu a Jó. Né? E eu falo muito a seguinte coisa, aquilo que a gente constrói, né? Aí às vezes a gente se frustra, às vezes a gente fica triste, né? Porque aconteceu aquilo, a gente se esforçou tanto, mas aquilo que Deus coloca na nossa vida, aí ninguém mais destrói, ninguém mais tira. Né? E aí serve para a informação da vida profissional. O bom é você estar trabalhando, não é naquilo de repente que a sociedade está dizendo que é interessante. Porque hoje a gente está escolhendo profissão, rumo profissional de acordo com o que a sociedade diz. Né? É a vida amorosa, como foi feita também uma pergunta. Puxa, como é que eu tenho... Interessante isso. Aquilo que Deus coloca na sua vida... já era. É checkmate, como fala. Não tem mudança, não tem variação. Aí não vem o inimigo e destrói, porque é uma coisa que Deus colocou. E quando você está no propósito de Deus, as coisas vão se encaixando. Isso é interessante, porque é Deus que sabe a sua necessidade. O grande problema é que a gente tem se enganado, porque a gente tem buscado o propósito nosso, segundo nossa vontade e nosso desejo. E aí há uma grande complicação porque a gente não tem prestado atenção no que é propósito de Deus. E eu mostrei a vida de Jó, que tem duas facetas. Jó não era um homem decente, fazia tudo, sacrifícios, mas a Bíblia deixa bem claro, Jó tinha isso e isso. No final fala, e Deus deu a Jó. Pronto. E o que Deus deu a Jó, aí ninguém mais pôde destruir. Nem Satanás pôde tirar. A diferença está aí. E essa questão, como você falou, quando Deus quer, as coisas mesmo se encaixam, as coisas vão se confirmando, né? E não se destroem. E como você falou, às vezes a gente está muito preocupado com o nosso desejo, com aquilo que a gente quer e com o ideal da sociedade. O ideal é, muitas vezes dentro da igreja as pessoas estão com ideais que são ideais do mundo. Não são ideais cristãos. Não é algo que vem do trono, não é algo que vem de Deus, né? Não é isso? E teve uma pessoa que perguntou aqui, a Mila Maia, lá da Shalom, um abração aí, Mila, da minha igreja, o pessoal participando, que bom, viu? Ela perguntou como chegar em jovens no mundo das drogas que nunca foram à igreja, mas têm anseio de ir. Aí a gente pode encaixar aqui nessa questão do propósito. Nosso propósito todos os nossos propósitos do ID é igual? Como é que fica isso? É bem pertinente essa sua pergunta, né? Todos os nossos propósitos do ID é igual. Aí eu falo assim, Deus levanta uns para pastores, outros para mestres, né? Outros para diáconos, outros para evangelistas, né? E assim, infinitamente, né? Cada um com o seu dom. Porém, é interessante você falar assim, e com relação ao ID? Porém, o ID é uma responsabilidade de todos, né? Então assim, eu sou pastor, então como eu sou pastor, eu só prego na igreja, né? Então assim, minha vida social, eu normalmente não tenho precisão. Isso aí se eu tenho que treinar a igreja para poder fazer isso lá fora, no campo, né? Não, o ID é uma missão de todos, né? Então assim, não existe uma sequer das ovelhas, sequer dos filhos de Deus, dos discípulos de Deus, que não tem a missão do ID, né? Porque esse texto é bem pertinente, porque fala assim, portanto, ID, né? Na realidade, a versão original do grego fala assim, portanto, em vez a gente fala ID, né? A gente vê assim, mas enquanto indo, né? Seria assim, originalmente falando, indo, ou seja, enquanto eu vou, enquanto eu caminho, a minha missão é fazer discípulo. A minha missão é levar a palavra, é ensinar, é batizar. Ou seja, essa missão de ir ao encontro do outro é a missão genuinamente geral a todas as pessoas, independente
de propósito diferente, independente que seja pastor, que seja evangelista, ministro de louvor, levita, o que seja. Todos têm essa missão, né? Enquanto indo, e esse indo é o quê? Enquanto eu estou fazendo qualquer coisa da minha vida, eu tenho essa responsabilidade. É bênção demais. Isso aí eu bato na tecla direto, porque às vezes tem gente que fica assim, não, porque eu estou esperando aí Deus me chamar, eu estou esperando o meu propósito, o propósito de Deus se cumprir na minha vida para eu começar a evangelizar. Como é que é isso? Você já aconteceu? Acho que nunca aconteceu com alguém próximo a você isso não, né? Ei, pastor? A gente tem as experiências assim, que alguém às vezes, né? Eu acho que até a omissão, né, do id, né? A omissão de ir. Então, às vezes, a pessoa chega e usa, né, essa fala, não, é porque eu estou esperando no Senhor. E é interessante que toda pessoa nova convertida, ou seja, eu diria o novo convertido, porque o novo convertido é aquela pessoa que tem uma experiência única, né, a experiência da conversão. A única coisa que ele tem desejo de fazer, ele não quer nem saber o que ele é, qual é o dom dele, mas a única motivação dele é falar e testemunhar de Cristo, né? É ir com todo amor, com todo carinho, com toda vontade, todo entusiasmo, buscar aquele que está perdido, né? E às vezes, depois dessa experiência de conversão, que é uma experiência, né, momentânea e única, aí às vezes tem, ou seja, eu poderia dizer, a caminhada cristã. E aí muitos na caminhada cristã viram religioso porque não buscou o seu propósito. E aí usa essas informações, essas palavras, né? Não, eu estou esperando, não é o meu tempo, não, isso aí é para outro que tem vocação. Se esquiva, né? Porque justamente ele não está vivendo não está tendo aquela vivência com o Senhor, né? Aquela caminhada com Deus, então essa chama ela não arde. Né? Então, para a chama arder, você tem que ter um relacionamento com Deus. É como a gente falou do propósito de Abraão. A intimidade que Abraão tinha fazia ele ter atitudes na vida, né, que mostrava que ele tinha um propósito definido diante de Deus. Amém. Gente, o papo tá massa aqui. E daqui a pouco a gente vai ter mais. A gente vai fazer um intervalozinho agora, então se prepare. Prepare perguntas. Pode mandar perguntas aí durante esse intervalo para a gente responder nesse finalzinho e a gente compartilhar mais bênçãos aqui. O pastor vai falar mais experiências dele, vai contar mais coisas. Então fique ligado, daqui a pouco tem mais. Here we go. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Estamos de volta, galera. E você vindo aqui não veio hoje apresentar comigo. Não fale do meu cabelo, porque meu cabelo não está de 15 anos, entendeu? Ele vai crescer, calma. Entendeu? Eu continuo com a mesma idade, não pense isso, não me chame de adolescente. Brincadeira, gente, só pra perturbar a minha amiga Vina, que não está aqui hoje, por motivos de saúde, entendeu? Deus te abençoe, você vai ficar boa, calma, viu? Calma que daqui a pouco a gente vai fazer o programa aqui, nós dois de novo, na resenha, e a galera vai curtir. Gente, tá muito bom o papo aqui, e a gente tava conversando aqui no break com o pastor Jó. Você que tá assistindo a gente ao vivo aí e participe, mande suas mensagens. Justamente essa questão que surgiram muitas perguntas aqui sobre a vida profissional, sobre a vida amorosa, sobre a vida mesmo, a questão da missão, o que é que eu vou fazer, pastor, como é que eu faço para alcançar vidas e tal. E como é isso, pastor? Tão certo em perguntar, isso está dentro do propósito de Deus, essas coisas? Nós observamos que quando a gente fala assim, propósito é uma coisa de que tamanho é isso, né? Então, que proporção? Assim, que proporção até é onde isso? vai
É só minha vida com Deus, sua vida cristã? O fato de eu estar conversando, discutindo isso nessa tarde aqui, eu acabo falando aquilo que é a vivência, minha vivência. Eu me lembro que um dia eu falei assim no seminário com o pastor: pastor, quanto tempo eu tenho que fazer uma pregação? Quanto tempo tem que ser o meu sermão? 10, 15, 20 minutos, 30? Ele olhou para mim assim, fitou os olhos em mim e falou assim: você não prega 15, 20, 30 minutos, você prega com a vida inteira, né? Então, assim, essa questão do propósito, o propósito é o quê? É só na minha área sentimental, na vida profissional? O que a gente está querendo dizer justamente nessa tarde, tem batido nessa tecla, é que esse propósito, ele permeia toda a nossa vida. Ele é toda a nossa vida. Quando a gente se encontra em Cristo, quando a gente descobre a nossa identidade, então a gente caminha para um rumo só. E tudo que vai fazendo parte das nossas vidas vai entrando no propósito, né? Namoro, casamento, filho, trabalho, né? Então o que é que acontece? Eu tenho uma experiência muito profunda mesmo. Eu hoje sou empresário no setor de calçado, no ramo de prestação de serviço, e tenho hoje uma empresa que ela acaba sendo como se fosse única, eu poderia dizer. É única no segmento, não existe, o Sebrae já fez pesquisa com a gente, veio fazer entrevista. Por quê? Eu me lembro que na época que eu estava me dedicando à obra, eu falava assim: meu Deus, eu preciso de uma coisa que eu tenha que fazer, me dá um recurso financeiro, mas eu não posso ser uma pessoa presa, né, para aquilo que Deus, o Senhor tem colocado no meu coração, né? E eu me lembro que chegou um dia que eu estava orando a respeito disso e uma irmã falou assim comigo: Deus vai abrir uma porta para você, que ela é exclusivamente para você, para que você possa depender dele. E aí, tudo bem, eu trabalhava, era vendedor de calçados, e um dia meu patrão falou assim: Negão, ele me chamava de Negão, Negão, eu queria saber se você toparia fazer um curso de calçados. Não é na cidade, é fora. Aí eu falei: rapaz, eu topo, né? Sem saber de nada do que estava acontecendo. E aí eu fui fazer esse curso e eu, na época, estagiei em uma das maiores fábricas de calçado do mundo. E quando eu voltei, ele falou assim: Negão, daria para você abrir um escritório que aí você recebesse os problemas de reclamação com os calçados das fábricas e tal. Eu falei: tudo bem. E aí eu comecei aquele escritório de forma bem simples e arcaica. E com o passar do tempo, Deus foi me dando orientação, direção, sabedoria, criatividade, e eu organizei aquilo que foi um escritório para receber reclamação. Eu organizei uma empresa, né, no ramo de calçado, que é uma assistência de calçados, onde eu trabalho com fábrica, lojas, consumidores particulares. E aí essa empresa minha começou a, né, evoluir. E hoje a gente tem matérias, né, em sites nacionais. Hoje a gente já viajou boa parte do Brasil fazendo palestras sobre isso, a convite do Sebrae. Então, assim, e aí o que é que acontece? Eu não estou rico, mas é uma porta que Deus abriu, né, para mim, para me abençoar e para que eu continuasse fazendo a obra dele, né? Então eu não poderia algo que eu fosse preso, né, uma empresa que de repente eu pudesse ter que bater o cartão e tal. E assim, dificuldades imensas surgiu. Muita gente dizia assim: isso é uma maluquice, né? Meu Deus do céu, como é que pode acontecer um negócio desse? Né? E aí o que acontece? Eu continuei com o meu foco, né? Porque eu sabia que aquilo era algo de Deus para minha vida. É isso que é massa, assim, você tá dentro do propósito, você se encontrar você mesmo, encontrar você mesmo naquilo que você tem que fazer. Porque muitas vezes a gente está preso a esses ideais mesmo de: eu preciso ter o sucesso, eu preciso ganhar mais. Aí você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Eu preciso ganhar mais, agora eu vou trabalhar domingo. Vou ganhar mais, vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E aí, como é que você fica
na sua obra com Deus? Como é que você fica no seu trabalhar? Onde é que está o propósito? É isso que Deus quer para você? Claro que tem gente que trabalha muito e que eu sei que Deus abençoa, que esse é o propósito de Deus na vida dela. Não condeno quem trabalha muito, não entenda. Mas é você se direcionar no propósito que Deus quer, né? É isso que Deus quer para você? E outra coisa interessante é que quando você está com convicção, você tem essa certeza que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, é interessante que até o trabalhar, né? Às vezes alguém de fora diz assim, rapaz, não sei como é que essa pessoa aguenta fazer tanta coisa. Mas você que está vivendo, que está inserido, aquilo você faz com prazer, né? Você tem um cansaço normal, natural, sim. Mas aquela carga de desânimo, de que tanto você faz, que tanto você, né, se esforça e você se acaba, mas parece que as coisas não acontecem, aquilo não existe, né? Há o cansaço natural, normal, mas aí você faz quantas vezes for e aquilo é uma coisa natural, né? Viver o propósito de Deus, a gente entende como as coisas que vão acontecendo, que elas são naturais, né? Então assim, elas não são as coisas que acontecem na nossa vida e a gente fala assim, meu Deus, que desgraça, que coisa terrível. Não, a gente não tem um fardo, né? A gente tem assim uma coisa prazerosa. É cansativo, é desgastante, mas é prazeroso, né? Alguém que vive o ministério e reclama e se frustra, né? E que diz e amaldiçoa e murmura, significa que não está vivendo o propósito, né? Exatamente. Quando a gente está vivendo o propósito, Pedro ele fala lá no capítulo dele, não fique triste, em outras palavras, né? Não fique triste pelas provações que você passa aqui. Isso aí é para você se alegrar, essas provações, essas coisas. É para você se alegrar, porque isso aí vai ter na sua caminhada, você que é cristão, saiba disso, vão ter muitas provações, vão ter muitas tribulações, e isso tudo é para que o nome de Deus seja glorificado, né? Para que realmente você entenda, as pessoas entendam que não foi por você que foi feito. Sabe, que não é você que está realizando, mas quem está realizando é Deus aquilo, né? E o pastor, ele é um exemplo muito bom aqui, porque a gente já falou assim, o pastor Jó vai estar aqui, o povo vai pensar que o pastor Jó é aquele cara que mora na igreja praticamente, né? Mas o pastor Jó é uma pessoa que trabalha, tem uma empresa, mas ele tem um tempo dele direcionado no propósito, não atrapalha, não é isso, pastor? Isso. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Na realidade, assim, eu costumo dizer que quando a gente está no caminho de Deus, né, nós temos a experiência de que a gente faz as coisas cada vez mais com ordem, com decência, né? Então, assim, essa conduta, né, da falta do compromisso, né, do desleixo, né, de repente, como é que se diz, do excesso, né, às vezes do espiritualizar, né? Então, assim, isso não acontece, né? Quando a gente fala assim, tá só querendo orar e ler a Bíblia e não quer trabalhar, não quer estudar porque diz que está no caminho, na direção de Deus, isso não é bem propósito, isso às vezes pode ser meninice, né? Extremismo, né? Mas assim, as coisas de Deus, elas refletem algo positivo, né? Refletem algo de bênção, né? Há um reflexo até por parte da sociedade de reconhecimento, né? Uma pessoa que está vivendo o propósito de Deus na vida dela, quando ela chega no trabalho, as pessoas não vão estar dizendo assim, olha para aí esse maluco, esse extremista, fanático, não. Pelo contrário, as pessoas vão ter reconhecimento, né? Porque justamente aquela pessoa é uma pessoa que faz com que o nome de Deus seja glorificado. É verdade. Entendeu? Voltando para Pedro, ele fala isso também, né? Ele fala, se você não consegue pregar de uma forma, pregue com a sua conduta, para que as pessoas possam ver sua conduta de cristão e, a partir daí, se voltar para Deus, né? Então, é importante que a gente tenha a nossa boa conduta, que a gente mesmo se empenhe nessa questão de ter uma boa conduta diante da sociedade, respeitar a autoridade e agir mesmo de forma correta com os outros, que as pessoas vão ver aquilo, isso provém de Deus, isso vem de Deus. E, como ele falou, você vai realmente ver, as pessoas vão reconhecer, mas também vai ter ódio, né? Que tem
a questão que Jesus fala, muitos lhe odiarão pelo meu nome, né? Isso aí vai acontecer, não deixa de acontecer, né, pastor? Na realidade, existem os perseguidores, né? Existem aqueles que estão até, eu poderia dizer, influenciados pelo próprio inimigo, né? Para pararem, né? As vozes estranhas, né? As vozes que querem paralisar, né, a nossa caminhada, mas justamente quando a gente tem esse foco, como nós estamos discutindo aqui nessa tarde, a gente não abre mão, né? É como eu falo, a gente pode até escorregar, né? A gente pode até cair, agora a gente não sai do caminho, né? Do caminho a gente não sai. Não anda para trás. Não anda para trás. O cristão não olha para trás nem anda para trás. Pode ir no caminho se escorregar, pode ir no caminho quebrar até uma perna, um braço, né? Pode se arranhar todinho, né? É os momentos que acontecem na caminhada, mas não sai do caminho, né? Não sai do caminho. E uma coisa assim que você falou que ficou bem assim marcada, a questão de ser escravo dos dons. Eu queria que você falasse para quem chegou aqui no final. Essa questão da pessoa ter aqueles dons e ser escravo dos dons, o que é que isso tem a ver com o propósito, para a galera ficar ligada aí? Foi pertinente a sua pergunta, porque ser escravo do dom, né? Eu trouxe a ilustração aqui do Michael Jordan, né? E eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conhecer a história das pessoas de sucesso, tanto do ponto de vista cristão como fora, né, no meio secular. E o interessante é que às vezes a gente tem a seguinte conversa: não, fulano foi predestinado, nasceu para isso, né? Então o que é que acontece? É como se a gente construísse uma sociedade onde Deus quisesse abençoar uns e outros não, né? E eu não entendo por esse caminho, né? O que é que acontece? O que acontece é que tem pessoas que na sua vida ela busca descobrir para que ela nasceu, e ela descobrindo, ela não sai daquele caminho, ou seja, ela vai agora até a morte sendo escravo daquilo. E a gente pode dizer assim, inúmeras figuras, né, no mundo que a gente prova disso, que a gente vê às vezes, porque assim, eu tenho uma coisa comigo, quando eu conheço alguém de muito sucesso na vida, pode ser até uma pessoa que não seja evangélica, eu pergunto qual é o segredo do seu sucesso. Aí ela diz, eu não sei explicar. E de repente ela comenta sobre a história de vida dela. E aí eu descubro o segredo do sucesso. Ela não sabe, mas é uma coisa natural, né? É uma coisa natural porque ela busca algo na vida. Então o que é que acontece? Você perguntou para mim aí a questão do ser escravo. E eu falei de Michael Jordan como observação, como uma explicação. E aí vamos pegar aqui uma figura bem perto nossa. Se você vai estudar a história de Lula, você vai ver que Lula sai do Nordeste, aí vem para cá, para São Paulo, e Lula se envolve ali com a política, né? Se envolve no sindicato, e Lula tem aquele ideal de ser presidente da República. E ele passa uma vez, duas vezes, acho que a quarta vez, né? E então ele não sai daquele propósito. Ele se torna escravo daquilo. E aquilo vai ser até a morte dele. Aquilo é a política, né? Então, como você vai observar outros líderes, outras figuras marcantes, aí alguém fala assim, Pelé foi o rei do futebol. Não, era destino Pelé ser o rei do futebol. Mas quando você começa a ouvir uma reportagem de Pelé e ele conta sobre a vida dele fora dos bastidores, né? Porque Pelé subia para cabecear uma bola genialmente, subia acima de todo mundo, pessoas mais altas do que ele, e cabeceava. Pelé disse que às vezes terminava um treino e ele passava até chegar à noite subindo, pulando. Então ele começava a pular tanto que chegava um momento que ele já estava bem acima da superfície terrestre de tanto pular. Porque Pelé tocava na bola de forma genial, batia uma falta de forma genial. Pelé disse que passava horas e horas sozinho, botava lá uns pedaços de madeira lá, como se fosse barreira, e treinava. E aí o que acontece? Ele começou a ter fundamentos, né, que completaram ele, fizeram dele um gênio da bola, jogar futebol. Então assim, é como ele sabia que ele tinha aquele dom, ele descobriu que ele tinha aquele dom e ele trabalhava incessantemente como escravo daquele dom, jogar futebol. Em cima de um propósito. Entendeu? Então assim, a gente conhece outros
homens no nosso dia a dia, né, na vida cristã, que a gente também começa a discutir como foi que chegou, né, a uma situação dessa, o que é que aconteceu? Meu irmão, Deus me mostrou aqui o meu propósito e eu estou fazendo até hoje do mesmo jeito, e cada dia eu me torno um escravo mais obediente, e cada dia as coisas vão acontecendo, né? Gente, então, fique ligado, ó, segredo é você, segredo do sucesso é você seguir o propósito de Deus. Não é seguir o seu propósito, é seguir o propósito de Deus. E o segredo do sucesso aqui que eu falo não é o sucesso que esse mundo oferece. Não é você ter um sucesso também na igreja. Não é isso não, mas é você fazer a vontade de Deus. Esse que é o que Deus quer, né? E eu queria que o pastor Jó, nosso tempo já está estouradíssimo aí, queria que o pastor Jó deixasse aí uma mensagem para a galera, deixasse as considerações finais. E a galera participou aí, valeu galera, um abração para todo mundo que participou, perguntou. E eu estou muito feliz hoje aí com a presença do pastor Jó e mandando essa palavra de Deus, direto de Deus assim para as nossas vidas. E deixar essa mensagem para a galera aí ficar ligada nisso, nessa questão de seguir o propósito, não sair do foco, né? Eu estou honrado, né, com o convite que foi feito para mim estar aqui nessa tarde. Eu desejo assim que vocês, homens, mulheres, jovens e adolescentes, sejam pessoas bem-sucedidas, homens e mulheres abençoados por Deus, que busquem de Deus o seu propósito nas suas vidas. E como receita, eu digo que onde que começa essa mudança? Onde começa, Jó, essa mudança? Eu poderia dizer, com a incomodação, né? Então, assim, busque, né, estar assim, incomodado com a vida que você está vivendo. Busque ter, né, algo maior em sua vida, né? Não fique nessa vida de comodismo, né? Mas olhe para dentro de você e fala assim: onde eu estou? Em que posição estou hoje na minha vida? Oh meu Deus, me mostre aonde eu devo chegar, né? Então busque do Senhor isso. A primeira receita é você se incomodar. Se incomode, né? A pessoa incomodada é sempre uma pessoa que vai causar mudança, né? Então essa é uma receita, né? E que Deus possa estar abençoando a todos de forma poderosa. Amém. Galera, foi muito bom estar com vocês. E fique ligado, gente, não seja escravo do pecado, seja escravo do propósito que Deus tem para a sua vida. E a gente vai ficando por aqui. Segunda-feira, 9h10, tem reprise 9h10 da noite. E terça, 2h10 da tarde. Então avise para a galera, para quem perdeu, para receber essa mensagem. E dia 31 de agosto, a gente tem o nosso dia T. Fique ligado, tá pertinho aí, ó, um mês só. 30 dias, passa rapidinho. Outra coisa, gente, o Farol Jump já está com a data marcada, ó. 30 de novembro, 29 de novembro, 30 e 1º de dezembro. Então, esse final de semana aí foi parecer quase na mesma data ali do ano passado. E você já pode aí, ó, pegar seu carnê, veja quem está fazendo carnê, se na sua igreja tá rolando carnê aí. E comece a se preparar para o Farol Jump, que Deus tem preparado algo para vocês, assim, para nós, sem igual, que vai fazer a diferença na vida de vocês que vocês não imaginam. Estou preparando logo vocês, fiquem ligados. Viu? E assista muito Sião, galera. Eu fico por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Here we go. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.